Deixa eu conversar aqui com o senhor Carlos Alberto. Como é que o senhor está vivendo esse drama todo do seu filho? O que o senhor tem a dizer para o público, de um lado do Sérgio, que o Brasil desconhece? Boa tarde, senhor. Boa tarde a todos. Nossa, Sônia, é um abatimento completo, né? Porque o meu menino é inocente, né? E o Sérgio sempre foi um menino bom, sabe? Prestativo, todo mundo gosta dele, né? E como é que ele se envolveu numa história tão terrível como essa? A questão é igual o doutor falou, toda a festa que o Bruno vinha aqui, ou no fim de semana, jogar no sábado. Eles são primos mesmo, de primeiro grau mesmo? São primos, por parte de mãe, né? Sei, por parte de mãe. É minha esposa lá que, que tia dele, do Bruno, né? Então o que acontece? Então toda vez que o Bruno vinha para cá, para Belo Horizonte, jogar com um dos dois times, no sábado, tinha uma festinha no sítio no dia seguinte. Entendi. Né? Então o Bruno já ligava para ele, ó, Sérgio, ajeita as coisas lá, compra isso, compra aquilo, para nós fazer um churrasco, essas coisas. Então ia a família, era um sítio frequentado pela família, né? Então, todas as vezes que o Bruno vinha, ou vindo do Rio, ou alguma coisa assim, ou férias, né? O Sérgio ficava os 30 dias. Os 30 dias de perto do Bruno, era 30 dias de Sérgio também, com ele. Coincidiu que aconteceu isso, nessa esfera do Bruno. Certo. Que estava todo mundo lá. E o Sérgio chegou a comentar com o senhor, com a mãe? O Sérgio ficou em casa normal. Ele tinha costume de ficar dentro do quarto, ou vendo televisão, ou videogame, ou dormindo. Tá. Né? E com o computador também, normal também, cantando dentro de casa. Então, como todo jovem mesmo. Não deu para perceber que tinha alguma coisa tinha alguma acontecendo. coisa, não. Ele não deu nada. Né? Não deu nada. Então, aquele negócio assim, de repente, quando nós ficamos sabendo, aliás, eu não estava nem... Um choque eu estava tendo trabalho, sabe? Sim. Eu estava tendo trabalho. Quando eu fiquei sabendo que a moça do prédio falou assim, ó, seu filho está passando televisão. Ah, meu Deus. Foi assim que o senhor ficou sabendo? Foi, eu tinha acabado de sair de casa. Ele não tinha falado nada? Nada, foi ele e a Dayana presos junto. Nossa, o senhor já soube de cara que ele tinha sido preso, ele e a Daiane. Ele e a Daiane, que a Daiane estava lá em casa. A polícia falando que ela estava fugitiva, ela estava lá em casa. Sim. Né? Aí quando a polícia pegou os dois. Minha esposa tinha levado a menina para o colégio, quando chegou, viu a viatura lá na porta, lá, e os militares lá dentro já querendo levar ele. Certo. Do jeito que estava, sem camisa, a Daiana de pijama, né? Sim. Ela só falou assim, meu filho, do jeito que está, vocês não levam, não. O senhor falou? Não, minha esposa. Aí nisso ela ligou para mim, ó, o Sérgio foi preso, mas a Daiana. Aquilo para mim foi um bate, sabe? Eu cheguei perto dos meus patrões, né? Eu falei assim, não tem condições de trabalhar hoje mais. Claro que não. Eles me liberaram na mesma hora, né? Me deu até uma semana para ir em casa, o colega meu ficou cobrindo meu serviço, né? Então aquilo para mim foi um pacto. Foi onde eu já pedi um advogado lá para me acompanhar logo lá na delegacia. Sim. Quando eu cheguei lá, na delegacia, eu não pude ver ele, que é aquele negócio que eles falam que só depois da visita, né? Exatamente. Não consegui ver. Então foi rolando esse troço aí, né? Foi rolando esse troço aí, que eu fiquei sabendo do Bruno também, que, né? Foi um susto, foi um menino que eu ajudei a criar também. Quer dizer, nunca imaginou ver numa Nunca situação imaginei, como sempre essa, ajudou a ainda gente, mais no né? momento da vida dele tão favorável como né? ele estava passando, né? Então foi o que aconteceu. E o Sérgio e o Bruno se davam bem, porque o Bruno na audiência andou falando umas coisas assim. Mas o que acontece, Sônia? Os dois foram criados junto. Tá. Olha, meus meninos todos foram criados junto com o Bruno. Mesmo. É o Bruno como irmão para eles e como filho para mim. Tá. Né? Adora até a tia dele, ele adora ela, que é minha esposa. Então o que acontece? Foi criado junto. E cresceu junto. A única separação que tivemos do Bruno foi quando a avó dele mudou para Ribeirão das Neves. Certo. E nós ficamos em Baixo Santo Pigeno, né, em Belo Horizonte. Depois que eu mudei para lá, há 7 anos atrás. Ficou todo mundo junto. Ficou todo mundo junto lá. Mas a infância foi ali, até no momento que o Bruno convidou ele para morar junto com ele. Né? Lá no Rio? Aqui em Belo Horizonte Belo mesmo. Horizonte Quando o Bruno passou para o time de cima do Atlético, o Bruno já convidou ele para morar com ele. Tá. Então ficou junto, depois
o Bruno teve aquele ida lá para o Corinthians, né? Ele levou ele também junto. Sei, quer dizer, ele sempre foi acompanhando o primo mesmo. Aí depois voltou, quando foi, o Bruno recebeu o convite para ir para o Flamengo, aí o Bruno levou ele também morar lá. Então o Sérgio ficou com o Bruno até 2008 lá. E ele continuou, o Sérgio que o senhor sempre conhecia, não mudou, não mudou nada, não fez nada? Não mudou nada, até no momento que o Bruno optou pelo Macarrão, né? Quer dizer, essa rivalidade existiu mesmo. Na verdade, quando o Macarrão entrou na história, as coisas complicaram. Aí ficou aquele negócio, na verdade o Macarrão, para mexer com as coisas, o profissional do Bruno tinha mais experiência mesmo, na verdade. Então o Bruno optou por o Macarrão ficar lá, ficou aquele ciúme, né? Certo. Aí o Sérgio veio embora e o Bruno ficou para lá com o Macarrão. Certo. O Sérgio ficou aí para cuidar das coisas do Bruno em Minas e lá não ficou o Macarrão? Nem assim, foi também não, nem assim. Tá, quer dizer, assim, separou mesmo profissionalmente. Separou, depois o Bruno veio e falou assim, ó tio, que talvez me chamou de tio, desde pequeno. Sim. Ó tio, o dia que eu tiver confiança de levar o Sérgio de volta para morar comigo, eu levo ele. Não tem raiva dele, mas que aconteceu umas coisas lá, que foi o negócio do dinheiro? Do dinheiro. Quer dizer, o que o Bruno falou na audiência em relação ao Sérgio era verdade? Não. Ou o Bruno achava que era verdade? Isso ele já tinha até comentado com o senhor. O que aconteceu, que em 2008 ou 2007, até no fim que o Sérgio ficou com o Bruno, o Sérgio estava alertando o Bruno sobre o Macarrão. Entendi. Né, sobre o negócio de dinheiro, essas coisas todas. Parece que o Bruno não gostou. Entendi. Né? Porque o Bruno disse que o Sérgio que desviava dinheiro, 3 mil reais. Inclusive nesse dia, né, no dia que o Sérgio foi preso, que saiu na internet, o primo do Bruno rouba dinheiro dele, não foi isso? Saiu, eu fui na delegacia conversar com a delegada Wilke. Falei, doutora, posso falar com meu filho? Eu falei, pode. Ele estava lá na hora, implorei, deixa eu ver. Sim. Que negócio vocês são na internet aí que o Sérgio está roubando dinheiro do Bruno? Eu falei, não, só cara, tá aqui, ó. É o contrário, na imprensa só de um jeito. Mas aqui o depoimento dele é outro, tá aqui, ó. Ele falando, alegando que o Macarrão estava roubando dinheiro do primo. Certo. Não é nada disso, não. Então eu fui perguntar ao Sérgio, onde está a verdade nisso aí? Ele falou, não, pai, não peguei dinheiro do Bruno. Não peguei, não. Isso surgiu lá, mas igual eu falei, quem pegou, quem estava pegando era o Macarrão. Eu alertei ele, não gostou e mandou descer. Foi o que aconteceu. É isso que aconteceu, realmente. Né? Quer dizer, essa rivalidade pesou muito nessa história toda, com certeza. Viu, doutor Ângelo, Haroldo? Sônia, o que eu sinto é o seguinte, cada um tem direito a fazer uma defesa técnica. Cada um escuta o seu advogado e faz. É evidente que esse rapaz que é um menino aí, e que a gente acha que ele não tem nada com isso, porque não existe crime nenhum. A própria mãe da desaparecida, a dona Samuri, ela deixa claro que aquela história do moleque é história, não existe. Ela me falou que ela não acredita em nada daquilo. O que o promotor fala na denúncia também não existe, como fala na pronúncia também não existe. Existe a possibilidade dela estar viva, sã e salva, assistindo a TV. Isso como aconteceu com os irmãos Naves lá em Minas Gerais. Os dois coitados foram para a cadeia, cumpriram uma pena enorme. Se não fosse o Getúlio Vargas, eles estavam na cadeia. E depois que eles saíram, aparece o sujeito lá e fala, eles mereceram, não pagaram direito à trabalhista. Então eu penso o seguinte, ó, gente, é claro que o menino dele tem de fazer a defesa dele, é evidente, tem o advogado dele e norteia essa situação. Mas o que a gente objetiva de verdade é absolver o Bruno e absolver todo mundo, por falta de provas, porque não existe materialidade nenhuma nesse processo. Agora, doutor Marco Antônio Siqueira, uma coisa que eu acho que pode ter prejudicado muito o Sérgio é porque ele disse e desdisse várias vezes, né? O primeiro depoimento dele colocava o Bruno na cena do crime, segundo depoimento já não colocava mais, depois ele voltou a falar em tortura, depois agora ele está falando que não foi o delegado, alguém pôs o saco plástico na cabeça. Ele disse que não queria mais o senhor, que o senhor tinha sido imposto pelo delegado doutor Edson Moreira. Depois, na carta, ele fala que ele foi obrigado a dizer esse tipo de coisa por outros advogados. Então, ele perde a credibilidade. Isso pesa muito nessa história, não pesa? Exatamente.
Por isso que eu estou solicitando à juíza que antes de decidir algo em torno da pessoa do Sérgio, que é um ser humano que está em dificuldade, psicológica, né? Porque está encarcerado, um homem primário, de bons antecedentes, residência fixa, trabalhador, nunca teve qualquer tipo de envolvimento com qualquer confusão, então faça uma avaliação dele exatamente por essas idas e vindas, mas essas idas e vindas, elas estão intimamente ligadas à pressão que ele recebeu durante todos esses 180 dias. A gravação da reconstituição, tudo aquilo. Uma série de coisas que o rapaz ficou perdido. Ele não sabia se ele atendia o que era correto ou aquilo que deveria e que estaria sendo imposto por outras pessoas com outros interesses. Para que ele pudesse sair de lá o mais rápido possível. Ele sair de uma situação. Então, isso me preocupa muito e te digo com toda certeza, a juíza e a própria promotoria perceberam isso. Ele mudou muitas vezes exatamente pela pressão que ele vinha recebendo. E tanto é verdade que o dia que ele chegou, depois de uma audiência lá na vara da infância, ele foi levado equivocadamente para a penitenciária Nelson Hungria. Quando ele passou no corredor, um dos presos gritou lá, falou, sua Tereza está pronta. Quer dizer, ele seria enforcado lá. O próprio Bruno chegou e falou, gente, não mexe com esse rapaz, não, esse rapaz é meu primo. O próprio Macarrão interviu em favor do Sérgio. Por quê? Perante os outros presos, ele teria feito alguma coisa em desfavor da massa carcerária, o que não é verdade. Quando ele foi levado a essa que seria uma reconstituição de crime, eu, como advogado dele, solicitei e deixei o meu telefone, até mesmo que fosse feito um comunicado comigo, a cobrar, para que eu acompanhasse qualquer diligência, ele estava pronto para qualquer diligência. Agora, achei um absurdo ele ser levado, não serem chamados os outros colegas advogados para participarem, e foi pela primeira vez que eu vi, no mundo, uma reconstituição de crime, doutor Carbone, que só aproveita um dos agentes. Isso não existe. Deveriam ter sido levados todos e cada um explicar. Quer dizer, ele vai lá num vídeo clamoroso, um vídeo feito de forma amadora, quando isso aparece lá em uma outra emissora de televisão, para os presos dentro do sistema carcerário, a impressão que fica é que o Sérgio se ofereceu, se prontificou para prejudicar os demais acusados. Fiz acordo. O que não é verdade. Não é verdade. O que não é verdade. Tá. Então, é isso que eu peço, sempre no sentido de que o Sérgio não seja considerado como uma pessoa que agiu de forma equivocada, mas é um rapaz que precisa imediatamente ser colocado em liberdade para trabalhar. Tá certo.